Constantino mandou executar seu cunhado. A guerra civil contra Licínio foi uma guerra grande e suja. Às vezes pode parecer que é Constantino empreendendo uma cruzada cristã, levando o cristianismo ao leste do império. Mas podemos ver por um outro lado. Para mim, é uma guerra civil brutal e desnecessária. Não tinha necessidade de atacar Licínio. Ele era eficiente, ele era um bom imperador, ele não era tirano. O ataque de Constantino foi uma demonstração de poder cínica que pode ser disfarçada pelas causas cristãs, mas a realidade é outra. O vitorioso Constantino agora construiria uma nova Roma no leste. Onde César estiver, lá estará Roma. Herodes. Constantino decidiu marcar sua vitória expandindo a antiga cidade de Bizâncio, situada onde a Europa encontra a Ásia. Essa seria a cidade de Constantino, Constantinopla. Constantino construiu uma capital nova no leste porque ele precisava. Ele conquistou o poder no oeste em 306. Mas em 320, quando ele conquistou o leste, após ter governado o oeste por 15 anos, ele não conhecia ninguém no leste. O leste vinha sendo governado por um regime alternativo. Ele não tinha nenhum contato, nenhum elo de comando. Então eu acho que foi estritamente uma necessidade política que o levou para o leste. Constantinopla seria uma nova capital, assim como Nicomédia, Trier, Antioquia e a antiga Roma. Mas o imperador queria que sua capital fosse maior do que as outras. Dizia-se que ele estava construindo a nova capital e mudando a capital de Roma para Constantinopla. Mas eu acho que, na verdade, era um processo lento. Constantinopla, enquanto cidade importante e capital, demorou a se desenvolver. Podemos até dizer que ele estava construindo a cidade que seria a sede do poder. Tinha um centro cerimonial, ele construiu um palácio, tinha o Senado. Ele deu à cidade um Senado, tinha o cerimonial e uma enorme estátua de Constantino. Arquitetos e artistas foram recrutados de todas as províncias. As preciosas artes do mundo clássico foram roubadas. Ele ofereceu grandes incentivos para a nobreza de Roma viajar para o leste e formar uma nova aristocracia. Mas eles se recusaram. A população da cidade lentamente chegou a 50 mil. A de Roma continuava perto de 1 milhão. Mas o centro do poder estava mudando inexoravelmente para o leste. Constantino, assim como Diocleciano antes dele, adotou o estilo excessivo dos potentados orientais. Usava roupas elaboradas, muitas joias, perucas, perfumes e uma coroa de pérolas. Vivia cercado de bajuladores, escribas, arquivistas, sacerdotes e eunucos. Imperadores foram elevados acima de suas funções. Eles foram removidos de suas funções. Eles são protegidos por uma imensa massa de serventes, cuja função é filtrar as solicitações, evitando que as pessoas cheguem perto. Em 325 d.C., Constantino convocou mais de 300 bispos para um conselho na cidade de Niceia. O imperador os forçou a concordar pela primeira vez com uma doutrina cristã padrão. O Credo de Niceia vem sendo adotado pelo mundo cristão desde então.
Logo depois, Constantino partiu para a Itália para celebrar 20 anos de poder. Deveria ter sido um ano triunfante, mas foi um ano trágico. Espalhando choque e repulsa, ele repentinamente se voltou contra sua própria família, ordenando a prisão e execução de seu filho mais velho, Crispo. O escândalo foi mantido em segredo, mas Constantino talvez temesse as ambições de seu filho. Ciúmes familiares, ciúmes matrimoniais estão em jogo aqui. E Constantino, um cruel indivíduo, disse que, se um membro de sua família desafia seu poder, elimina-se essa pessoa. Também caíram suspeitas sobre sua esposa Fausta. Por ordens de Constantino, ela foi sufocada numa sauna. Foi uma coincidência extraordinária, ou talvez não tenha sido coincidência, que ele, naquele período que ele estava na Itália, tenha decretado leis contra o adultério, casamento e divórcio. E existe a possibilidade de que eles estivessem tendo um caso, que Crispo e Fausta estivessem tendo um caso. Ou então, podemos achar que foi um plano contra Constantino, mas é muito pouco provável. Não existe um motivo para essa suspeita. Tamanha crueldade não era incomum. Apenas 3 dos 36 imperadores anteriores morreram enquanto dormiam. A primeira defesa de Constantino era sempre espada. Nosso erro, é claro, é que muitas vezes nós pensamos em cristianismo como um meio sem personalidade, tipo ame seu vizinho. Mas eu não acho que Constantino tinha essa visão. Ele era, afinal de contas, o imperador, e sendo imperador, ele tinha que ser cruel, e você tem que ser se você é um homem poderoso, e ele era um homem muito poderoso. Mas Constantino via a igreja cristã como forma de consolidar ainda mais o seu poder. Constantino sabia que para um único Estado e um único imperador serem legítimos diante dos olhos do povo, que para o imperador ser visto como tendo a proteção dos céus, a religião cristã teria que conquistar o coração do império. Assim como muitos outros militares, Constantino associava o deus cristão com o deus pagão Sol. Ele fez de domingo o dia do sol, um feriado público. Mas na corte, ele se comportava com fidelidade cristã. Estou totalmente convencido de que eu devo minha vida, minha respiração, meu ser, ao Deus Supremo. Constantino. O motivo pelo qual eu acho que ele era um cristão devoto é porque dá para sentir. Você percebe pelas cartas e documentos que ele nos deixou. E nós sabemos pelo seu biógrafo que ele pregava na corte às sextas-feiras. Ele juntava os súditos e eles achavam isso extraordinário. Ele os reunia, orava e então os repreendia. Vocês têm que melhorar, era o que ele basicamente dizia. Vocês têm que tomar jeito, senão vão todos para o inferno. Vão queimar no fogo eterno. Constantino construiu igrejas por todo o império, enchendo-as de artefatos prateados e dourados, mosaicos e mármore. Ele fez de sua idosa mãe Helena uma líder da fé cristã e a enviou em romaria pelas cidades santas. Nem todos os cristãos aceitavam as medidas do imperador.
Os cristãos mais antigos o criticavam por enriquecer a igreja com bens e poder e empobrecê-la em virtudes. Mas o apoio de Constantino levou a um enorme aumento de adesão. Não precisou muito para convencer os ambiciosos. Faça de mim bispo de Roma e eu me tornarei cristão amanhã. A grande maioria de seus súditos não era cristã, e ele não podia obrigá-los a se tornarem cristãos. Ele